Amados irmãos, hoje é sexta-feira. Um forte abraço do seu pastor. Espero que a sua casa esteja em paz. Espero que todos vocês estejam gozando de saúde. Meus queridos, este é o nosso momento de fé e de esperança. E durante toda esta semana estamos falando acerca da importância da doutrina da ressurreição. Nós vamos orar, como sempre temos feito. Nós iniciamos esse nosso momento com uma oração, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração, que atenda também o nosso clamor, a nossa súplica. Esse é o nosso momento de fé. É tempo de clamarmos ao Senhor, é tempo de buscarmos ao Senhor. E agora, aí na sua casa, aonde quer que você esteja, para um pouquinho. Senta agora um pouco no sofá, ou se você estiver no quarto também, se aquete um pouco. Vamos falar com Deus. Vamos ouvir a voz do Senhor. É tempo agora de nós elevarmos o nosso pensamento à presença do Altíssimo. Oremos. Pai, nós buscamos ao Senhor nesse momento, pedindo a Deus que o Senhor venha atender o nosso clamor. Olha, Senhor, para a situação do nosso país. Não somente o nosso país, mas todos os países, ó Deus, que estão sofrendo com esta pandemia. Pai, traz a cura. Dá sabedoria, Senhor, aos nossos médicos, cientistas, ó Deus, para que eles possam resolver essa situação definitivamente. Tenha compaixão de nós, ó Pai. E a misericórdia de nós. Senhor, também queremos orar em favor da Tua igreja. Pedir, ó Deus, em favor dos Teus servos, ó Pai, que mesmo diante de tantas dificuldades, tenha anunciado ainda o Teu Evangelho, tenha pregado com fidelidade a Tua palavra. Cuida, Senhor, de cada um deles. Supre, ó Pai, totalmente as suas necessidades. Senhor, pedimos, ó Pai, que não permita que venha faltar o pão na mesa daqueles que hoje estão aflitos. Traz consolo também, Senhor, para o angustiado. E que ao ouvirmos, ó Deus, a Tua palavra nessa noite, Tua palavra traga conforto, traga consolo aos nossos corações. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Quero lhe convidar então para que entoemos o hino de número 270 do Inário Presbiteriano, Desafio. Hino de número 270, Desafio. Por ti foi para te livrar, meu sangue ali verti, posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Vivi assim por ti, sofrendo intensa dor, e tudo fiz aqui por ser teu Salvador. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, agora vou dar. Morri na cruz por ti,
que fazes tu por mim. Eu trouxe a salvação dos altos céus, favor, é livre o meu perdão. Acabamos de ouvir a letra deste hino e cantarmos também, que diz: morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Essa é a pergunta que Jesus nos faz nessa noite. O que temos feito por Ele? O que temos feito pelo seu Evangelho? Quero convidá-lo para que mais uma vez abramos a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 15. E nós faremos a exposição do versículo 16 ao versículo de número 19, dando continuidade ao assunto que temos tratado durante toda a semana, a importância da doutrina da ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 16 ao versículo de número 19. A palavra do Senhor assim nos diz: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Muito bem, meus amados irmãos, ontem, falando sobre esse texto, nós apresentamos 3 argumentos usados pelo apóstolo Paulo para combater um erro teológico que havia na igreja de Corinto. Algumas pessoas naquela comunidade afirmavam que Cristo ele não havia ressuscitado dentre os mortos. Por quê? Porque não havia ressurreição. Logo, portanto, diante desse fato, o apóstolo Paulo, então, ele apresenta aos leitores da sua carta argumentos claros e lógicos que mostram de fato que Cristo ressuscitou dentre os mortos, e não somente isso, que se negarmos essa verdade, negamos totalmente a essência do Evangelho e da obra redentora de Deus. Nós, nessa noite, amados irmãos, queremos compartilhar com vocês, aí de casa, 3 considerações, ou melhor, 3 argumentos usados pelo apóstolo Paulo para mostrar a importância da doutrina da ressurreição. Chama a sua atenção para o versículo de número 17, quando Paulo diz que se Cristo ele não ressuscitou, como chegou à conclusão alguns lá da igreja de Corinto, continuamos condenados pelos nossos pecados. Vale a pena lembrarmos que o propósito da encarnação de Cristo, do seu sacrifício e, por consequência, a sua morte, foi nos redimir dos nossos pecados. Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Cristo ele não veio ao mundo e morreu para nos tornar prósperos financeiramente, para nos fazermos homens e mulheres bem-sucedidos. Cristo ele veio ao mundo com uma missão: nos livrar da condenação do pecado. Ora, portanto, se negamos a verdade que Cristo ressuscitou dentre os mortos, ainda permanecemos condenados. Estamos sem esperanças. Caminhamos a passos largos para a condenação eterna, para o fogo eterno. Se há esperança em nós, se temos a certeza da vida eterna, somente temos essa certeza porque Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos.
Portanto, meus amados irmãos, eu e você precisamos nos apegar a esta gloriosa verdade. Cremos que Cristo ressuscitou dentre os mortos. No domingo pela manhã, o nosso coração precisa estar em festa, em saber que justamente pelo fato de ter Cristo vencido a morte, fomos libertos da condenação do pecado. Ainda, infelizmente, lidamos com a presença do pecado. Infelizmente, tropeçamos. Infelizmente, ainda caímos. Mas traz conforto ao nosso coração sabermos que, pelo glorioso sangue de Cristo Jesus, todos os nossos pecados foram perdoados. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Me permita lhe fazer uma pergunta. Você crê nessa verdade? Você tem plena convicção que já não há nenhuma condenação sobre a sua vida? Eu aproveito o momento para tratar de uma questão séria. Algumas pessoas ainda nutrem dúvidas no seu coração quanto ao fato de terem recebido da parte do Senhor o pleno perdão dos seus pecados. Eu e você podemos viver em paz. Nossa consciência pode estar em paz. Porque quando Cristo morreu na cruz, ressuscitando ao terceiro dia, todos os nossos pecados foram perdoados. E não há erro, não há pecado que não possa ser perdoado. Quando confessamos o nome do Senhor Jesus, Ele é fiel e também justo para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Portanto, crer na ressurreição significa crer que recebemos da parte de Cristo Jesus o perdão de todos os nossos pecados. Um segundo argumento, meus amados irmãos, que eu destaco aqui à luz do texto que nós acabamos de ler, é que aqueles que morreram em Cristo antes da sua ressurreição, se não há ressurreição, todos estes também estão condenados. É o que Paulo diz no versículo de número 18. Na história, sempre a salvação ela esteve centrada em Cristo Jesus. No Antigo Testamento, os nossos pais, quando apresentavam o sacrifício diante do sacerdote, eles ali estavam exercitando a sua fé. Quando eles apresentavam diante do sacerdote o seu sacrifício, eles estavam afirmando o seguinte: cremos que Deus haverá um dia de enviar um cordeiro definitivo, que para todo o sempre haverá de nos perdoar das nossas faltas e dos nossos pecados. Por isso, quando João viu a Cristo Jesus, ele afirmou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Portanto, meus amados irmãos, eu e você podemos ter a plena convicção que aqueles que morreram antes da ressurreição de Cristo, estes também haverão de ressuscitar. Porque Cristo, ele ressuscitou. A obra de Cristo, ela não é apenas eficaz a nós que estamos na nova aliança. A obra de Cristo, ela é plenamente eficaz para aqueles que também se encontravam na antiga aliança. Eles também haverão de ser salvos. Eles também haverão de ressuscitar. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Eliseu, todos os profetas, todos os nossos heróis da fé. Eles morreram com a esperança de que um dia o Senhor Deus haveria de preparar para eles o Cordeiro, que haveria de perdoar todos os seus pecados. E por essa fé e por essa esperança, eles também haverão de ressuscitar. Negar a ressurreição de Cristo é deixar esses nossos heróis no passado condenados, perecendo eternamente. E o último e o derradeiro argumento
usado aqui por Paulo, meus amados irmãos, é que se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos os homens. O versículo de número 19 diz: e se Cristo não ressuscitou, somos os mais infelizes, miseráveis de todos os homens. A vida cristã só faz sentido, meus amados irmãos, por causa desse fato histórico. A vida cristã só é completa porque Cristo ele ressuscitou. Porque temos esperança quanto ao porvir. Porque temos a certeza de que um dia estaremos face a face com o Cordeiro Santo. Portanto, meus amados irmãos, mesmo em Cristo, se não cremos que ele ressuscitou, não faz sentido a nossa fé. Não faz sentido nenhum termos essa profissão de confessarmos a Jesus. Essa confissão, essa profissão de fé, ela só é plena e completa porque Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos. Portanto, hoje, sexta-feira, preparemos o nosso coração. Comecemos já a celebrar já a Páscoa, que para nós não é uma data apenas comercial. Para nós, a Páscoa é verdadeiramente a data mais importante de todo o calendário cristão. Justamente porque Cristo ele ressuscitou dentre os mortos. Ele nos deu vida e esperança. Celebremos com alegria essa data. Tragamos ao nosso coração essa verdade. Alimentemos a nossa alma com essa esperança. Deus te abençoe. Bom resto de noite. Durma em paz. Que o Senhor Deus te guarde. Que o Senhor Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus assim permitir.